Você se considera uma pessoa altamente consumista? Ou até mesmo um consumista moderado, que ainda assim, reconhecendo que todos os recursos para as suas necessidades legítimas são atendidos e são supridos ali, na sua vida, mas ainda assim, fica uma sensação de que algo lhe falta. Parece que tem um vazio ainda, um desejo a ser atendido. Você não se sente completo, satisfeito o suficiente. E aí sempre fica buscando uma corrida incessante e até cansável de desse algo externo, desse algo que ainda você não possui, seja um objeto, um lugar, um até mesmo uma pessoa, na falta da admiração de uma pessoa, do amor de uma pessoa, e aquilo para você ainda é necessário. Você tem amor de tantas pessoas que estão ali o tempo todo demonstrando, lhe demonstrando, mas não é o suficiente, não é o que você está procurando, o que você espera, é algo fora ainda que está faltando, lhe entregar esse amor e essa admiração, ou mesmo o bem-estar, a satisfação, a realização em um objeto ainda que você não adquiriu, que você não trocou, que você não comprou, e aí você está sempre nesse movimento de consumo, de consumo, consumo, que muitas das vezes, quando a gen não tem essa percepção, esse controle, agrava outras situações da vida, né, sentido financeiro que acaba se complicando, né, por tomadas de decisões, escolhas ali, né, que não foram muito bem pensadas, porque lhe faltou uma certa coerência, uma certa clareza para tomar essa decisão de forma mais, consciente, né, e não só impulsiva. Ou até mesmo se considera uma pessoa que está sempre num lugar de conflito interno, sabe, sempre tendo que lidar com uma dor, com uma angústia, um medo, uma insegurança, um um conflito interno de dor, de sofrimento. Bom, saiba que isso tem uma explicação bem objetiva até. É uma explicação até simples, né, de ser entendido, né, se você busca entender, se abrir para entender e ter essa visão mais amplificada sobre si mesmo. Bom, se você tem interesse em saber o que isso significa e quais informações ocultas por trás desses movimentos de que está sempre se colocando em lugar de falta, de angústia, estresse, até mesmo depressão, medos, inseguranças, fica aqui que iremos abordar nesse vídeo isso e outros tópicos como quais as consequências que isso pode trazer à sua vida, pode te trazer para a vida de uma pessoa que você conhece, que possa estar assim, e você pode ser uma pessoa que mostre um caminho diferente para ela, se essa pessoa não é você, mas você pode se deparar com alguém durante a sua jornada, uma vida assim, você vai poder ter ter uma informação de como poder ajudar, certo? E ainda não só reconhecer, mas trazer aqui nesse vídeo também uma clareza, né, uma clareza, uma lucidez do que isso significa e te impulsionar para te colocar, né, nesse lugar diferente, um lugar de maior contribuição, um lugar de verdadeira criação, né, que é um lugar do nosso potencial, nosso potencial máximo como seres humanos, e não apenas um lugar de sobreviventes, estamos aqui só como em busca da sobrevivência. E ainda deixar aqui uma dica de uma ferramenta milenar, uma técnica de como você ser autorresponsável, né, e poder por si mesmo praticar essa técnica, que é simples e fácil, né, basta
ter ali a predisposição para querer fazer algo por si mesmo, né, e praticar para sempre que estiver se percebendo nesses lugares, né, de baixa coerência, de baixa consciência, né, de dor e sofrimento, não não se identificar ainda mais e cair ainda mais, se afundar nesse estado de espírito, e sim como você pode se acolher, né, e fazer algo por você, tá bom? Então, fique aqui e vamos conversar mais. Olá, bem-aventurados, bem-aventuradas. Sejam muito bem-vindos a esse espaço para florescer a vida. Graça e paz a todos. Bom, antes de tudo, de darmos continuidade aqui ao nosso bate-papo para trabalhar esse assunto, né, de dor, sofrimento, quero deixar uma mensagem aqui. Os males que sobrevêm e recaem sobre os homens não tem nada a ver com Deus, nem mesmo com o homem, mas sim com a mentalidade condicionada dos homens aqui da Terra que passam por esses males, que foram submetidos, né, essa mente do homem foi submetida a esses tais condicionamentos ali desde o ventre materno. E há quem diga que até mesmo bem antes disso. Bom, não vamos aprofundar em crenças aqui, né? Mas falar do significado desses movimentos, desses lugares que a gente muitas vezes se coloca nesse estado não um lugar físico, mas um estado de espírito, né? Uma vibração em que a gente se coloca, que está sempre ali buscando algo fora, algo externo, né? Ou tendo que lidar com desafios, conflitos, dor e sofrimento, seja com pessoas, ou conflitos, contrariedades, desconfortos, desafios em lugares e devido a circunstâncias e condições. Então, saiba que, antes de tudo, essa dor, esse estresse, essa exaustão, né, no sentida pelo corpo, né, não é uma punição, né, não vem sobre uma punição, sobre um pesar, mas como um sensor, um sinal, né. Toda dor, ela é uma expressão de algo, né, que está ali inconsciente. E aí, quando a informação inconsciente, ela é manifesta, ela é expressa aqui no mundo, né, no mundo manifesto, a gente tem a oportunidade de lidar com essa informação. E se ela não está mais congruente com o que eu quero viver, olha só que presente. É uma oportunidade que eu tenho de olhar para isso e dar um novo significado. Mas as consequências, então, relacionadas a um estilo de vida, assim, muito corrido, um caos, ansiedade, angústia, vivendo muito ali nesse ambiente de conflitos, de medos, inseguranças. Bom, para falar um pouco disso, a gente precisa, então, também falar dos nossos centros de energia. Temos centros de energia distribuídos pelo nosso corpo, onde os 7 principais desses centros são os nossos 7 principais chakras, né, que são o chakra básico, localizado ali no nosso períneo, o chakra, esplênico, né, localizado ali no próximo nas proximidades do baço, e o chakra umbilical ou, plexo solar, que é localizado uns 2 dedinhos acima do nosso umbigo. Esses, 3 primeiros chakras, né, os chakras inferiores, eles basicamente são responsáveis pela nossa sobrevivência, né. Eles, responsável pela nossa procriação, por exemplo, o nosso prazer tem que estar vinculado, né, se não tivesse um prazer em procriar, talvez a gente nem nem procriasse. Então, é uma inteligência, criativa aí, né, ter essa relação, do prazer com a procriação. E também ali na questão do nosso domínio, de querer poder, de querer controle sobre as coisas. Também ali a rege, né, também a questão dos nossos medos, inseguranças, ansiedades, né, então conflitos, desafios que são considerados, assim, que acaba gerando um estresse interno, né, um desconforto interno, não um desafio saudável, mas um desafio que a gente se depara que nos coloca em situação de desespero. Então, sempre que que está se vivendo, né, dentro desse ambiente, desse cenário, dessa situação, esses centros de energias, eles são muito requisitados. Então, o que é que acontece?
os demais centros de energia, eles precisam, atender, né, como prioridade esses 3 primeiros centros de energia. Então, energia vital do nosso corpo passa a ter como prioridade, né, ser direcionado para lá, para essa parte nossa inferior, né, porque a gente está vivendo muito identificado com essas problemáticas, com essas situações, com as condições, né, que a gente está assim, que a gente está inserido. Então, em detrimento, quando esses centros são muito requeridos, né, ativados, e ainda mais por longo tempo, né, tem gente que passa: passei 5 anos em depressão, eu saí de um quadro de ansiedade e depressão por quase 5 anos, então olha só o que essa pessoa deve ter, tido de consequência também na parte física do corpo. Porque uma vez quando esses centros, inferiores são ativados, outros centros, né, precisam ser praticamente desligados. E aí é que entra também a nossa parte fisiológica, né, biológica, é o nosso sistema, nervoso, autônomo. Nosso sistema nervoso autônomo é o nosso sistema responsável por administrar a funcionalidade dos nossos órgãos internos, para que a gente resguarde energia, não precisa ficar se preocupando, né, mentalmente com o que é que eu faço funcionar agora? É o circulatório? É o reprodutor? É o digestivo? Ah, eu tenho que contrair ou relaxar os meus músculos, né? Então a gente não precisa fazer essa gestão. Nós temos um sistema nervoso autônomo responsável por isso, que ele, né, se divide em duas partes, o simpático e o parasimpático, né? O simpático é esse mais relacionado à luta e fuga. Sempre que nós estamos inseridos num ambiente com muitos estímulos de insegurança, de medos, de ansiedade, de estresse, situações adversas, estressantes, eh, esses estímulos são percebidos pelo nosso hipotálamo, né, que em seguida as suprarrenais recebem informações para liberar e produzir hormônios como cortisol e adrenalina, que esses são os hormônios responsáveis pela ativação desses mecanismos de luta e fuga. Então isso, quando por muito tempo acionado, ativado, acaba, desligando outros sistemas, como, por exemplo, o nosso sistema parasimpático, né, que faz parte aí do sistema nervoso autônomo também, que é o de repouso, digestivo, e nosso sistema digestivo. Então, sempre que a gente está em situação de risco e perigo, se a gente recém, se alimentou, né, fez uma refeição, praticamente vai interromper a digestão dessa refeição, né, talvez tenha até um mal-estar depois, porque muita energia ele foi paralisado para mandar mais energia para o sistema simpático, que é esse de sobrevivência, luta e fuga, né, para você poder, porque a premissa, né, principal aí da nossa jogo na vida é mantenha-se vivo. Então ele vai parar outras funcionalidades do nosso corpo, inclusive pior, coisa é que ele para o nosso sistema também imunológico. Ele, interfere ali, né, no nosso na funcionalidade, né, ótima ali do nosso sistema imunológico. Uma vez, comprometido ali a ativação, prejudicada, né, a ativação do sistema imunológico, micro-organismos, né, facilmente vão se infiltrar, vão se multiplicar, proliferar e vai acarretar em quadros de doenças, né, manifestações de doenças no nosso corpo. Então, se colocar e se manter em estados, assim, dessas situações de ambientes de vida, de estilo de vida, e não parar, não para olhar isso, é você estar ali vulnerável. Vulnerável e até mesmo sem clareza do que fazer, você não tem muito também, como não tem muita energia mental, você não consegue ter um estado, de presença, assim, um estado de presença saudável, para você poder com clareza e discernimento ter real interpretação das situações, e aí você ter, tomadas de decisões e escolhas com mais coerência, sabedoria, assertividade, para ir se locomovendo na vida, né, nesses movimentos com mais sabedoria mesmo, e mais alinhada ao seu bem-estar interno, porque está alinhada ao seu propósito. E até mesmo é difícil uma pessoa que está, por exemplo, eh pessoas que têm preocupação com escassez, às vezes até de alimento, de dinheiro, tá com esses problemas, elas estão o tempo todo com esse sistema, né,
os inferiores ativado. E aí uma pessoa que também está nesse quadro, ela não tem muita, eh, recurso para mentalmente estar se preocupando com o seu propósito de vida, em criar coisas diferentes, em criar coisas, né, ali que vá servir ao mundo, a mais pessoas além dela mesma, né. Então, é muito importante sim, ter esse momento, priorizar nessas situações que você se perceber que está muito estressado, está exausto, está ansioso, né, que você com parar para perceber que isso não é normal, não é saudável. E buscar uma ajuda, buscar se você não consegue ainda ter essa capacidade, essa habilidade de autorresponsabilidade, de perceber e logo você tomar uma atitude, responsável por si mesmo, de sair disso, então busca ajuda uma pessoa, né, um profissional que possa te ajudar nesse sentido. De fazer entender quais são as causas, quais são os condicionamentos que tá moldando a sua mente, que está fazendo você repetir esse estilo de vida, que está fazendo você se manter nesse lugar, assim, né, de dor e sofrimento. Por que você está criando uma vida assim? Não é culpa de nada de fatores externos, né, nosso poder não tem que estar fora, distribuído em coisas e pessoas, lugares, situações, não, nosso poder é interno. Então a gente precisa justamente, ter esse momento de olhar interno, saber como que está moldada, formatada, programada a minha mente, e o que é que eu posso revisitar e mudar para melhorar a minha qualidade de vida, para que eu tenha mais, sim, plenitude de realização de vida e de propósito. Isso só é possível quando eu não estou focado só com as demandas do mundo, do dia a dia, das coisas do mundo. Eu essa conexão com o meu propósito de vida, que vem a partir de uma conexão interna comigo mesma, com esse ser superior que tudo sabe do que eu preciso, necessito, ele só vem quando a gente está desprendido dessa materialidade, desassociado dessa identidade material, dessas circunstâncias, né. E aí é que entra a chave do que eu vou estar aqui compartilhando com vocês, uma outra visão, uma visão mais leve de que um outro caminho de como olhar a vida, como perceber a vida. E em seguida eu vou deixar uma dica de como você pode liberar essas energias, né, que estão acumuladas lá nesses centros de energias inferiores, porque eles estão a todo tempo entendendo que você está em risco, porque você está estressado, que você está ansioso, que você está acelerado, então ele está o tempo todo trabalhando, né, ativado, e isso está recrutando energia vital dos demais centros do corpo, né, ali tendo para manter sempre energia em reserva ali embaixo, na nossa parte inferior, para se preparar, né, tá sempre preparado para um estímulo ali imediato, né, e até às vezes de intensidades variadas, altas, para uma resposta de luta e fuga, né. Então, existe uma técnica, né, e eu vou deixar a dica aqui, de como, então, liberar essa energia que está acumulada na mente para poder redistribuir voltar para o resto do corpo, né, e até mesmo voltar para a mente, e ali a gente conseguir ter um pouco de estado de presença, mais saudável para tomar decisões mais assertivas. Bom, então eu vou falar dessa nova visão, né, primeiro, de de como eu posso então perceber a vida, ver a vida, para eu me desassociar, dessa identidade do mundo aqui. Primeiro é você entender quem você é, não quem você é para se preocupar, e estagnar. "Ah, quem eu sou? Ah, eu sou filha de Deus. Ah, filha de Deus, então eu vou ficar aqui nesse lugarzinho parado, porque tudo vai cair do céu". Não. Esse quem eu sou, para você entender, né, e receber com generosidade, com gentileza no seu coração, é para que, poxa, se eu sou isso, então, eu vou buscar ser tudo o que eu quiser, eu vou buscar criar a vida que eu acho que faz sentido, né, e essa que você vai entender também qual é a vida, o propósito da sua vida, né, então você vai buscar, vai ter mais
esse empoderamento no sentido de você acessou esse poder interno seu. Então, qual seria uma saudável programação, né? Uma saudável visão de mundo, condicionamento para a gente estar mudando, substituindo esses condicionamentos, essas informações que estão programadas na mente, né? E, e pela introjetar essa nova visão, né, de forma ali, pela repetição, você conseguir fazer, entender com a mente e ao passo que também isso desça ao coração e sinta isso como uma verdade, para que seja substituída, né, toda essa programação de escassez, de falta, de insegurança, de desamor, eh, com essas novas informações que eu vou deixar aqui pela palavra de Efésios 5, 14 e 15. Diz assim: por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Remindo o 16, versículo 16, remindo o tempo, por quantos dias são maus. E o versículo 17, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O que esses versículos aqui, essa palavra está querendo nos dizer? Para a gente sair dessa ignorância, sair dessa falta de desconhecimento de que acha que o mundo é assim, pronto, é, nessa identificação com esses desafios, com esses conflitos aqui, com esses infortúnios, né, que o mundo oferece, para vencer essas coisas do mundo. Desperta para isso, acorda, né? Isso não é verdade, isso é uma ilusão, a ilusão da sua mente. Você está vivendo isso porque você, em algum momento, acreditou que isso existe. E aí está existindo no seu mundo, no seu mundinho que você está criando, né? E levanta, toma uma atitude, né? Desperta e levanta, vai rumo ao seu propósito, sai para dentro, né? De encontro a esse poder interno que você tem. Levanta dos mortos e desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, quando você fizer esse movimento inicial, uma clareza vai vir. Cristo vai te esclarecer, vai te banhar com bênçãos, unção de sabedoria, de discernimento, de clareza, né? Vai abrir tua visão, vai te mostrar uma nova realidade, uma realidade verdadeira de mundo, de vida, né? Vai te reconectar com esse teu poder interno. E, portanto, vede prudentemente como andais, né? Ao invés de espertos, você vai perceber que realmente eu não nasci para isso, eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa que tem essa dificuldade e estou aqui em ciclo identificado com isso, com problemas de escassez, e é isso, que a vida aí não tem solução, né? Então, percebe, vede prudentemente como andais. Não andes mais como nécios, né? Nécios são pessoas realmente desprovidas de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, de clareza. Então, não andais mais como nécios, mas como sábios, né? Então, acessa essa sabedoria, esse discernimento, né? Clareza de mundo. E remindo o tempo, ou seja, que aí você vai conseguir correr atrás de tempo, né, desse tempo perdido que você ficou dormindo, né? Remindo o tempo, por quanto tempo você ficou, por quantos dias são maus, né? Porque você ficou dormindo por muito tempo, achando que tudo era mal, tudo coopera, né, colabora para situações de infortúnios. Então, ao invés de você despertar, se levantar e não andar mais como os nécios, né, um ignorante da visão de mundo, sem discernimento, clareza, objetividade de vida, né, você vai poder andar com uma pessoa mais com sabedoria, né, carregando essa sabedoria. E aí, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você vai passar a entender qual a vontade do Senhor para a sua vida. E uma vez conectado com essa palavra, né, com essa palavra, eu digo a palavra logos e a palavra do entendimento e a palavra rema, que é o que faz você mudar a rota da sua vida e ir para um objetivo de maior criação, contribuição para você viver com mais bem-estar, com mais leveza, né, com ousadia e alegria. Então, essa
é uma das palavras, eu quero deixar também aqui a palavra de Lucas, capítulo 17, versículo 20, que diz, 20 e 21. E interrogados pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Que bonito, né? Muito mais bonito do que viver, né, nessa falta, nessa escassez de que para um ter, o outro tem que não ter, né? Que as coisas são limitadas, né? E o mundo é isso, e tudo que já tem está aqui. Então, se tudo que existe, tudo que tem, né, de recursos, de riqueza, está aqui, né, dentro desse mundo, dentro dessa bolinha. Então, uma vez alguém tem uma parte aqui nessa bolinha, é porque alguém deixou de ter ali o seu, né? Então, nessa escassez, nessa que para um ter, o outro não pode ter. Não, é muito mais que isso, né? O campo em que a gente está inserido. E esse poder, esse reino que está dentro de nós, tudo já está criado. O que precisa é da gente estar conectado com o nosso propósito, porque as riquezas, os recursos, eles não devem estar nos controlando. Não é a gente que precisa deles, de recursos e de riquezas. São os recursos que precisam da gente. Eles precisam o quê da gente? Que a gente seja conectado com um propósito bem definido, com clareza, discernimento. Uma vez isso conectado, o recurso vai vir. Porque ele está precisando de pessoas que tenham discernimento, que queiram criar algo, né? Que queiram co-criar, manifestar algo, né? E aí, uma vez você tendo clareza, né? Tendo discernimento do que você quer criar, sem duvidar, esse recurso vai chegar na sua vida, não vai faltar. Tenha certeza disso, tá bom? E a dica que eu deixo aqui para vocês poderem fazer circular toda essa energia que está ali reservada, acumulada nos centros energéticos inferiores, prejudicando então os demais centros, né? E fazer isso novamente circular para todo o corpo, liberar e trazer uma sensação no corpo imediata de paz, de relaxamento, é a meditação. Essa técnica milenar, essa técnica assim que transforma vidas. Fazer todos os dias, fazer com constância, né, persistência, você vai ver o quanto isso é transformador. Isso faz harmonizar, né, todos os nossos ciclos de energia, nossa distribuição de energia, para que nenhuma parte esteja desbalanceado, prejudicando ali alguma falta de energia e venha uma parte do nosso corpo sem estar irrigado de energia, vai comprometer a vitalidade dele. Ele vai começar a desmaterializar, porque tudo é energia, tudo é mantido, né, criado com energia. Então, uma vez não está sendo suprido, né, irrigado com energia, vai comprometer essa parte do corpo, né? Vai manifestar algo. Então, fazer fluir novamente essa técnica milenar da meditação. Então, faça uma meditação, procure ferramentas. Em breve vou fazer também gravações de meditações para compartilhar aqui com vocês, para vocês usarem sempre que necessário, tá bom? Então, fica aí. Se você se considera uma pessoa que está nessa situação assim, nesse lugar, né, que não é um lugar externo, que não é um lugar físico, mas é um lugar, um lugar energético. Esse lugar energético, essa vibração de depressão, de ansiedade, de vazio. Então, se você não é possível ser responsável por si mesmo e fazer um movimento em prol de si mesmo, então busque ajuda e se precisar também estou aqui, sou terapeuta holística e posso te ajudar a co-criar uma vida que você deseja com mais ousadia e alegria. Beleza? Então fiquem com Deus e até mais.